a gente deve remunerar aqueles que cuidam do seu território, preservando as suas matas. Seria a regulamentação dos créditos de carbono, senador, ou o senhor está sugerindo algum outro instrumento? Você não pode excluir o povo que lá vive também. Senador Nelsinho Trade, é um prazer recebê-lo no Salão Nobre. Senador, o senhor foi eleito para presidir o Parlamento Amazônico em 2020, quando ele foi praticamente recriado em uma reunião remota. A última reunião foi agora, presencial, em abril, em Belém. O senhor pode explicar quem participa do Parlamento Amazônico? Qual que é a história desse parlamento? Com certeza, Renata. É um prazer estar aqui novamente participando desse programa maravilhoso, num ambiente também inspirador. O Parlamento Amazônico, ele é formado por parlamentares, seja deputado federal, seja senador, dos 8 países que detêm o território amazônico. Porque às vezes a gente fala em Amazônia e remete só a Brasil, mas não é. Vamos ver se eu lembro todos. Brasil, Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, Suriname e Guiana. São 8 países que têm território amazônico. E esses parlamentares são, na sua grande maioria, nativos do território amazônico. São pessoas que moram, trabalham, têm família que vive no território amazônico. E ele dá uma condição de uma narrativa verdadeira, diferente das narrativas que são envolvidas por viés político. Quando alguém do Parlamento Amazônico fala alguma coisa que está acontecendo, você pode ir lá que vai estar acontecendo. E o que fez ele ser recriado? Porque ele já existia. Eu recebi um convite num final de ano desses, se não me engano, 2019, final do ano de 2019, do então embaixador do Equador no Brasil, para um almoço de fim de ano na casa oficial da embaixada, aqui no Brasil. Eu fui achando que era Feliz Natal, próspero Ano Novo, nada mais além do que isso. Quando eu chego lá, tinha 8 embaixadores. Tinha um representante do Itamaraty e mais 7 embaixadores, justamente dos países que têm a Amazônia no seu território. Mas o que esse povo está fazendo aqui? Aí eles me fizeram um pedido. Já que você está na presidência da Comissão de Relações Exteriores, nós estamos te pedindo para usar dessa prerrogativa legítima que você tem e recriar o Parlamento Amazônico. Eu achei a ideia interessante porque era um tema, como é ainda até hoje, que toda hora se falava na imprensa, em jornais e televisões do mundo afora, de situações degradantes que estavam acontecendo, a contradita de que não era isso que estava acontecendo. Eu falei, gente, até eu que sou senador, não sei exatamente o que está acontecendo. Então vamos procurar juntar esse pessoal todo e extrair daí uma narrativa mais verdadeira a respeito dos problemas que lá possam estar acontecendo. É possível ter uma narrativa diferente do que as que indicam os institutos de pesquisa em relação ao desmatamento hoje? Veja bem, o que todos nós queremos é a busca de um desenvolvimento sustentável. Porque não dá para você fechar os olhos para as pessoas que vivem, que habitam e que tentam sobreviver com as dificuldades inerentes dessa distância, desse isolamento
do território amazônico. Porque, ao invés de ficar criticando, de ficar apontando o dedo a uma ferida que a gente sabe que existe, não promover o investimento naqueles que preservam as suas áreas e, respectivamente, as suas florestas. Porque o que a gente busca é não deixar acontecer com a nossa floresta o que aconteceu nas florestas da Europa e dos Estados Unidos. O próprio presidente Biden falou isso numa entrevista. Nós não queremos que vocês lidem com a floresta de vocês, com a autonomia que vocês têm, do mesmo jeito que a gente lidou com a nossa, porque a nossa foi devastada. A de vocês ainda tem muito a preservar. Então, eu entendo, o presidente Biden falou isso, que a gente deve remunerar aqueles que cuidam do seu território preservando as suas matas. Porque a partir do momento que você fizer isso, você tira essa presa fácil de cooptação daqueles que querem ver a floresta no chão e dá a eles uma alternativa saudável e economicamente satisfatória para ele poder sobreviver. Seria a regulamentação dos créditos de carbono, senador, ou o senhor está sugerindo algum outro instrumento? Eu digo para você que é um desdobramento essa questão da regulamentação do crédito de carbono, a chamada moeda verde. Ela é um desdobramento disso aí, mas a partir do momento, vamos dizer que aqui temos uma floresta, nesse espaço, e tem alguém que quer entrar aqui dentro para pegar a nossa madeira. Aí vem alguém de fora e fala, não, se você não deixar ninguém cortar nada daqui, você vai ter tantos por mês. Você acha que essa pessoa que está aqui, ela vai querer tender para o lado da preservação ou para o lado do desmatamento? Ela é de lá, ela vai tender para o lado da preservação. Mas precisa ter essa alternativa. E que instrumento seria esse, senador? Instrumento que o próprio presidente dos Estados Unidos falou que precisa achar um caminho para remunerar aqueles que preservam as suas florestas. É simples assim. Senador, o parlamento amazônico, ele pretende funcionar a exemplo do parlamento do Mercosul? Ter sede, sim, orçamento? Como que o senhor imagina que ele vai funcionar? Nós estamos buscando, junto à Organização dos Tratados dos Países da Amazônia, o TCA, da Cooperação Amazônica, a institucionalização do parlamento amazônico, para que ele possa, nos mesmos moldes do parlamento do Mercosul, ter a sua funcionalidade institucionalmente reconhecida e que ele possa ter pernas para poder providenciar os seus encontros, os seus debates, as suas reuniões presenciais, porque a gente tem feito isso tudo sempre com a disposição e a livre iniciativa de cada um de nós, apoiada, lógico, pelos nossos parlamentos. Aqui no Brasil, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e nos outros países do mesmo jeito. Agora, diferente do Mercosul, que ele tem lá o parlamento do Mercosul, todo mês, os países que têm os seus parlamentares dentro do Mercosul contribuem para que ele possa ter verbas e financiamento próprio para suas atividades. Esse é um caminho que nós estamos já vendo no horizonte dessa necessidade, porque as reuniões presenciais que a gente tem feito no peito e na raça, elas têm tido uma presença marcante e uma participação cada vez mais intensa dos componentes que estão dentro do Parlamento Amazônico. E qual é a pauta comum hoje, senador? A principal questão hoje é
está voltada a essa organização que estão se fazendo da cúpula dos países que vão discutir a Amazônia. A última reunião foi tirada isso. A reunião agora de abril em Belém. Isso. Nós fizemos uma preparatória lá. Mas, por quê? Dali vão se discutir diferentes e vários problemas que são comuns e que precisa das mãos dadas de todos eles. Não acha você que nós vamos resolver um problema de segurança pública que tem que ser resolvido no território brasileiro sem a ajuda dos países lindeiros, vizinhos do nosso território. Não consegue. Você viu o que aconteceu lá? Assassinatos, situações assim de uma terra sem lei, que precisa das forças armadas para poder conter a violência. As pessoas de lá têm medo até de falar. Quando eles vieram aqui na CPI para apurar o assassinato do indigenista e do jornalista... O senhor foi relator, né, senador, da comissão temporária criada para investigar as causas do aumento da violência e criminalidade e de atentados na região norte, né? E eu estive interrogando vários deles. E qual foi a resposta quando se tinha uma pergunta sensível? Foi esse silêncio que você ouviu aqui. O cara não fala. Ele tem medo, porque ele volta para lá e quem que vai proteger ele lá? A gente compartilhou isso com a Procuradoria-Geral da República, o doutor Aras botou um procurador só para cuidar disso. Louve-se essa atitude, porque ele foi lá presencialmente, porque falam do doutor Aras daqui, falam dali, mas quando a coisa apertou, ele pegou um avião e foi para lá. E botou um procurador só para cuidar desse assunto na nossa comissão. A Polícia Federal também compartilhou conosco as apurações e louve-se também a ação eficiente, porque descobriu um assassinato lá no meio de uma floresta daquela, que para você chegar é a coisa mais difícil que tem, num curto espaço, prendeu já os culpados. A gente está falando do assassinato do indigenista Bruno Araújo e do jornalista britânico Dom Phillips. Dom Phillips. Eu estive na Embaixada Britânica, manifestando a minha solidariedade, mostrando o tamanho do problema. A gente não concorda com isso. E digo para você, há que se ter um envolvimento conjunto dos países para a gente poder vencer esses problemas, porque eles estão muito na nossa frente. Senador, antes a gente... aqueles que fazem os mal feitos. Antes da gente começar a entrevista, a gente estava conversando exatamente sobre a sua relatoria dessa comissão temporária que foi investigar o aumento da criminalidade na Amazônia. E o senhor falou que foi uma experiência transformadora para o senhor. O senhor podia contar um pouquinho para a gente do que mudou na sua percepção do que é a Amazônia, de quais são os desafios que ela está enfrentando, como o senhor passou a ver a realidade? O problema é muito mais complexo do que a gente acha que ele é. Primeiro que, para você ter uma força de segurança, para poder atuar e garantir a pacificação e o combate à criminalidade daqueles que já lá estão instalados, a ação isolada de um país não é suficiente. Então você tem que ter uma cooperação entre os países lindeiros, vizinhos, para que haja uma ação conjunta, coordenada, sintonizada, com um comando que seja elencado para se poder não ter jogo de vaidade de uma polícia de um país ou de outra, porque mesmo assim já é difícil. Tamanha é a extensão territorial de toda a floresta e das oportunidades que ela oferece para aqueles
que querem fazer as coisas erradas. Infelizmente, os povos são presas fáceis para poder se cooptar no sentido de torná-los copartícipe dessa situação realmente muito triste. E o que veio primeiro, senador? A sua experiência como relator na comissão temporária externa ou a presidência do Parlamento da Amazônia? Primeiro veio a presidência do Parlamento da Amazônia. Aí o senhor passou a se interessar pelo tema, porque o senhor não é da região, né? Não sou, eu tenho o Pantanal, que é um bioma tão maravilhoso quanto a Amazônia, que tem os mesmos problemas. É queimada. Recentemente agora, graças a Deus, a natureza, através da força divina, nos fez ter mais chuvas. Todo o bioma se recuperou em função dos últimos incêndios que tiveram, isso no Pantanal. E os problemas são praticamente os mesmos, é desmatamento, é gente querendo entrar lá com a agricultura, é a questão de retirada ilegal de madeiras, é garimpo. As mesmas coisas que acontecem na Amazônia também no Pantanal. Aí eu falei povos o seguinte, originários também, né, senador? Eu sou um senador do Brasil. Como que eu vou virar as costas para a Amazônia? A Amazônia é o Brasil. E eu abracei isso assim com toda a minha convicção, na certeza de que os meus princípios que eu carrego comigo, de preservação, de defender o meio ambiente, eles não vão deixar de ficar junto comigo. Então, tendo a Amazônia ou não tendo no meu estado, é a Amazônia brasileira e eu estou aqui para poder ajudar. Senador, e qual é o objetivo? O que o senhor tem no horizonte com essa institucionalização do Parlamento Amazônico? A partir do momento que isso acontecer, e nós vamos buscar isso a todo tempo, a toda hora, já falei com o presidente Rodrigo Pacheco, ele é uma pessoa que está ajudando nisso, ele já percebeu nas viagens internacionais que ele faz que a Amazônia é uma palavra que chama a atenção de qualquer colegiado, de qualquer lugar do mundo. Ele sabe que o trabalho que a gente faz lá é um trabalho sério, é um trabalho realista e nós vamos conseguir. Com menos tempo ou mais tempo, essa é uma questão que não tem mais volta. Cada vez mais agrega a esse grupo parlamentares entusiasmados com a causa. Agora, recentemente, vários deputados federais que conhecem a região, que se elegeram pela primeira vez, se integraram a esse grupo. E é uma semente. Eu lembro que, da outra vez que a gente foi fazer uma reunião presencial, era reunião atrás de reunião. Assim, de 1 em 1 hora tinha atividade, não teve tempo nem para o almoço. Aí, no final, alguém lá falou, o Parlamento Amazônico estava adormecido, mas acordou com uma vontade de trabalhar, porque era diariamente, reunião após reunião, de hora em hora, levando a gente para ver as práticas. A gente foi para a Colômbia, a gente desceu em Bogotá, pegamos um avião, 1h20 para o interior da Colômbia, Putumayo, a região que a gente visitou. A gente viu práticas sustentáveis de exploração de frutos, de tanques de pirarucu. O que pode ser feito, bem feito, sem agredir a natureza. A gente viu isso na prática funcionando. E em relação à legislação dos países membros de proteção da Amazônia, o que pode inspirar? Isso também é um fator complexo. São 8 países, cada um tem sua legislação específica. Mas a causa e o mérito que a Amazônia inspira é um só. Para você ter uma ideia, Renata, numa das reuniões que a gente fez aqui, eu vi uma parlamentar chorar de emoção por ter um fórum que ela pudesse falar da terra-mãe dela, que era a Amazônia. Então aquele dia eu vi que nós agimos certo. Só de ter dado a oportunidade para uma parlamentar dessa, se não me engano foi da Bolívia,
usava até óculos, tirou o óculos, embaçado de lágrimas, da emoção dela em poder testemunhar os problemas que ela vive no dia a dia dela, para a gente buscar soluções. Senador, nessa busca de soluções, a visita à Colômbia servindo como um exemplo de entrar em contato com práticas sustentáveis, eu queria que o senhor comentasse a nova legislação do Parlamento Europeu, né? Porque eles aprovaram recentemente a proibição de importação de produtos originários de áreas que foram desmatadas depois de 2020. Essa decisão da Comunidade Europeia, ela traz uma questão debatida entre consumidores, que é a decisão de ser responsável por escolha de produtos sustentáveis, produtos que tenham uma história ambiental e social correta, né? Como é que o senhor vê a questão? Bom, pode funcionar para coibir o desmatamento no Brasil? Eu digo para você o seguinte, muitas das boas intenções que existem, e nós temos que louvá-las, para se tentar de todas as formas inibir desmatamentos, retirada ilegal de madeira, garimpo, queimadas, caça predatória. Tudo que vier é bem-vindo. Eu participei, antes da recriação do Parlamento Amazônico, uma vez antes e outra depois, de 2 missões chefiadas pelo então vice-presidente, atual senador Hamilton Mourão, à Amazônia. Uma no norte da Amazônia e outra na Amazônia Oriental. Quem que ele chamou para essas missões? Ele chamou embaixadores de diferentes países que têm sede aqui em Brasília. Tinha da União Europeia, tinha da França, tinha da Suíça. Eu me lembrei porque nós fomos numa Medicilândia, a cidade. Nós fomos num lugar que era produtores de cacau. Imagina um suíço que é expert no mundo todo em fazer chocolate, experimentar um chocolate lá de Medicilândia. E ele experimentou e ficou surpreso pelo gosto, pelo sabor. E essa surpresa que esse embaixador teve, ele levou para o país dele para abrir canais de comercialização com o cacau legítimo que ele viu lá na hora ser colhido, ser extraído para produzir o chocolate. Essa surpresa os outros também tiveram com a floresta em si. Mas um lá falou, mas vocês só levaram nós onde não tem problema. Não é verdade. A gente foi em lugares que tinham problemas e a impressão que se teve era o seguinte, um total, vamos dizer assim, precisa-se ter mais conhecimento do que realmente está acontecendo, in loco. Porque a narrativa que vem, ela pode estar contaminada. Então, nada melhor do que... Eu até comentei esses dias com o senador Mourão, ele senta perto de mim assim, falei, tá vendo essas narrativas? Por que a gente não pega esses caras e leva para lá, como a gente fez? Para eles poderem ver que não é só isso que eles estão falando. Então, o Parlamento Amazônico tem essa oportunidade também. Nós vamos oferecer, eu vou estar recebendo, essa semana agora, parlamentares da Europa, eu vou oferecer condições para que eles possam conhecer de perto. Então o senhor acha que a legislação é injusta? Não, não é injusta. Eu falei que tudo que vier é bem-vindo. Agora, injusta de não estar vendo o que o senhor acredita que realmente está acontecendo. Eu penso assim, ela precisa ser moldada à realidade verdadeira. Ela precisa, porque tem práticas sustentáveis lá que podem produzir determinados produtos que a lei impede de sua comercialização. Tem que separar o joio do trigo, porque você não pode excluir o povo que lá vive também. Eles precisam de condições para subsistência. Já que não vão praticar essa
pré-condição de remunerar aquele que cuida e que não deixa cortar a sua floresta, que eu acho que esse seria o caminho mais racional, temos que buscar condições para que a gente possa achar um caminho neutro nessa história. E o senhor percebe no Parlamento Amazônico um consenso em todos os países em relação à necessidade de se criar esse instrumento? Que há necessidade de se criar, eu percebo, mas ali a discussão para defender cada um a sua particularidade é intensa. Ali, minha filha, se você não põe ali um muro no meio, o pega para capar é grande, porque as defesas são intensas. E a gente, na condição de mediador, tem que procurar atender um, olhando o lado do outro. Nem sempre a realidade de um é aquilo que o outro pensa. Mas as defesas são intensas. E isso é bom, porque mostra que o parlamento está ativo, está vivo, está pulsante, e dali muita coisa boa pode ser extraído. Eu costumo dizer o seguinte, para essas visitas que vêm, vocês têm que ter a oportunidade de participar de um evento desse. Vocês vai estar na cara de vocês 8 países que têm território amazônico, ao invés de um. Vai estar 8, cada um falando do seu jeito, do seu problema que ali tem. Você vai sair com um conteúdo muito bem concebido do que realmente acontece lá. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Renata. Muito legal.